Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Bantumel. Eu chamo-me Leia Comba e estou aqui mais uma vez com vocês para entrevistar o Pedro Papo Seco, que é um jovem angolano, residente, estudante do PhD em Ciências Políticas nos Estados Unidos pela Universidade de Oklahoma, onde também é professor do curso específico de Governação Federal Americana. Hoje o Pedro está aqui para falar conosco com uma perspectiva mais especificada na área de ciências políticas sobre as relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos, que deram muito no que falar na primeira quinzena de dezembro, pela lusofonia toda. E vamos falar também um pouquinho sobre o que o futuro se espera, né, dessa relação aqui. Pedro, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez e bem-vindo. Muito obrigado a ti e a Bantumé pelo convite e vamos à conversa. Bora. Então vamos começar aqui com o ponto que realmente nos levou a ter essa conversa. E para quem está em casa que talvez não acompanhou tanto em detalhes o que aconteceu no princípio do mês de dezembro em Angola, entre Angola e os Estados Unidos, né? Qual foi o principal motivo da visita do presidente Biden a Angola nessa primeira semana de dezembro? A resposta mais comum a essa pergunta é que a visita de Biden cingiu-se na celebração e aprofundamento das relações entre Angola e os Estados Unidos. Na verdade, Biden veio para dar continuidade a um relacionamento, a um conjunto de memorandos, um conjunto de acordos celebrados entre o governo angolano e o governo americano. Em 2023, como sabemos, o nosso presidente João Lourenço esteve nos Estados Unidos, foi recebido por Joe Biden e lá houve uma conversa que, na verdade, desbloqueou, abriu, deu início a várias possibilidades de cooperação entre o governo angolano e o governo americano. Então, Biden foi para Angola em 2024 mesmo para reafirmar o compromisso da relação entre América e Angola, ou seja, entre os Estados Unidos da América e Angola. Mas é preciso nós sermos aqui sinceros com os nossos seguidores e dizer o seguinte: fora essa questão do aprofundamento das relações entre os dois países, entre os dois povos, nós sabemos, pelo conhecimento da realidade e dos interesses americanos, que um dos principais motivos porque Joe Biden foi para Angola foi mesmo a questão do corredor de Lobito, porque os Estados Unidos da América têm muito interesse nos recursos minerais críticos que existem na zona da África Austral, precisamente o cobalto na República Democrática do Congo. Só para contextualizar aqui a nossa conversa, além de todas as questões de segurança, comerciais e ambientais que a delegação americana promoveu e desenvolveu em Angola, é importante dizer que a República Democrática do Congo, e aqui eu quero dar dados específicos para podermos entender, a República Democrática do Congo tem a maior reserva mundial de cobalto, muito mais do que qualquer país no mundo. Tem simplesmente 70% da produção global. E atualmente 80% dessas minas de cobalto estão sob a responsabilidade da China. 76% do cobalto a nível mundial são explorados na República Democrática do Congo. É importante nós sermos realísticos na nossa resposta e dizer o seguinte: um dos motivos principais porque Joe Biden foi para Angola e para então alavancar, desenvolver o corredor do Lobito tem a ver com o interesse dos Estados Unidos de chegar mais próximo, de explorar, de ter acesso às diversas minas, aos diversos recursos minerais críticos que existem na África Austral. Só para termos aqui um contexto, temos aqui uma visão muito mais clara do que digo. A República Democrática do Congo é simplesmente a maior produtora de cobalto mundialmente, responsável por 70% da produção global. A
atualmente 80% das minas de cobre da República Democrática do Congo pertencem à China, que também é responsável por extrair 85% dos minerais raros que existem na República do Congo, sem contar com os diversos recursos críticos que existem em Angola, Zâmbia e outras partes da África Austral. Neste momento, a China tem acesso aos recursos críticos na República Democrática do Congo através do porto de Dar es Salaam, na Tanzânia, porque a China desenvolveu um caminho de ferro do porto de Dar es Salaam até Ndola, passa por Tanzânia até Ndola, no Congo, e tem acesso a esses recursos críticos. Então, os Estados Unidos querem ter acesso aos mesmos recursos críticos, mas entrando do porto do Lubito através do Oceano Atlântico. Ou seja, a China vinda de um lado e os Estados Unidos vindo do outro, os Estados Unidos vindos do outro lado. E os dois estão a lutar, né, para então manterem o poder e a posse desses recursos críticos. Por isso mesmo é que o Joe Biden foi para Angola. Temos aqui a conversa bonita de aprofundamento das relações entre Angola e os Estados Unidos, mas a questão do acesso aos recursos críticos nessa zona da África é bastante crucial para então a prossecução do interesse americano nesta zona africana. Talvez também tenha aí alguma certa urgência, né? Porque o presidente Biden acaba por visitar Angola logo semanas, né? Antes do final do seu mandato, quase semanas, né? Que ele sai já agora em janeiro e entra a outra administração de Donald Trump. Mas explicaste um pouquinho sobre como é que essa visita não se limita a Angola, né? E as relações com Angola é algo muito maior, muito mais internacional, envolve outros países. Mas o que significa essa visita especificamente para o governo angolano e para a população angolana, né? E eu acho que é importante distinguirmos, né? O benefício, as vantagens e desvantagens podem surgir tanto para o governo angolano quanto para a população angolana, porque nós conhecemos a raiz da governação angolana e chega a ser muito desigual. Então, o impacto que pode ter sobre o governo e os líderes, né, do governo angolano pode ser muito diferente daquilo que vai chegar à população angolana. Então, como é que avalias isso? Sim, claramente, e a pergunta foi muito bem feita. Para o governo angolano, sabemos todos que a visita de Joe Biden para Angola significou um ganho bastante elevado a nível diplomático. Foi possivelmente o ponto mais alto da diplomacia de João Lourenço e o seu consulado. Atrair o governo americano e trazer o presidente americano para Angola representou um ganho político e diplomático bastante significativo para o governo angolano, aumentando o seu capital político. Atraiu a atenção da opinião internacional pública, atraiu investimentos internacionais para Angola, atraiu todos os holofotes, aqui quero pronunciar bem a palavra, para Angola. Então, diplomaticamente, politicamente, Angola ganhou muito. E sabemos que, além desta visita de Biden, nós temos uma relação que se solidifica cada vez mais entre o governo angolano e o governo americano, através da qual o governo americano confia o governo angolano para, então, questões de paz, questões de promoção da paz na zona dos Grandes Lagos, precisamente na zona central de África. Vemos, por exemplo, o consulado de João Lourenço a pacificar as relações entre a República Democrática do Congo e também o Ruanda e outros conflitos a nível da África Austral. Então, para o governo angolano, há um ganho bastante elevado e temos aqui que reconhecer. Para o povo angolano, a resposta é muito mais complexa, porque os angolanos tiveram sentimentos diferentes para com esta visita. Para uns, claro, foi motivo de celebração, mas para outros isso trouxe simplesmente mais ansiedade de um futuro. E sabemos que no centro desta visita esteve o desenvolvimento, a inauguração do corredor de Lubito e muitos projetos que existem ali. Mas nós sabemos que Angola tem outros projetos de grande importância que não beneficiam o nosso povo diretamente como o povo esperaria. Então há essa ansiedade. Temos, por exemplo, o exemplo do projeto Malongo. Quantos angolanos residentes em Cabinda têm acesso ao Malongo? Mas é um projeto também
de bastante importância, um projeto bastante crítico para a relação entre empresas americanas e Angola. Mas aqui queremos também dizer que há pessoas que têm alguma esperança, porque esse projeto pode promover criação de empregos, a questão da terceirização de serviços e produção. Então, há aqui um conjunto de possibilidades e penso que temos que ter alguma esperança, mas então vigiar para que o nosso povo saia a ganhar dentro... E também ter uma visão meio realista, né, do contexto em que o projeto em si vai ser aplicado e vai afetar diretamente a população do Lubito, Benguela, acho que especificamente é a população que mais vai sofrer o impacto direto disso. E também tocando já nessa perspectiva de impacto social, o que se discutiu muito a nível internacional é que nessa visita do presidente Biden, principalmente nos Estados Unidos, falou-se um pouquinho sobre o facto de que o presidente Biden não menciona nem olha para a questão de direitos humanos em Angola e das violações de direitos humanos que aconteceram e acontecem sobre o governo do João Lourenço. Então isso é um tema que nem sequer foi mencionado e que pareceu um pouco estranho, né? As pessoas comentaram que parecia um pouco estranho porque os Estados Unidos é um país, o governo americano fala muito sobre liberdade, direitos humanos e democracia, e o presidente Biden está a apertar mãos e a estabelecer laços, né, super simpáticos com um presidente cujo governo é visto pela população angolana como basicamente uma ditadura, muitas vezes é dito assim, pode representar algo muito diferente. Por que não mencionar esse aspecto? O que é que está por trás da omissão desses problemas sociais? Antes de responder a essa pergunta diretamente, eu queria só aqui aclarar alguma coisa. O corredor do Lubito, às vezes nós quando falamos sobre o corredor do Lubito, pensamos logo no Lubito e pensamos que é uma zona no Lubito. Não, o corredor do Lubito sai do porto de Lubito até, né, passa pela Zâmbia e vai para o Congo em Ndola, se aqui o nome não me falha. Uhum. É um corredor extenso que atravessa várias províncias angolanas, incluindo o Mochico agora e o Mochico Leste, ou o Mochico do Oeste e o Leste, e muitas outras províncias de Angola, penso que também o Bié. Então, ao longo dessa linha férrea, Uhum. há muitas comunidades que pertencem a Angola. E eu queria aqui só voltar à questão do impacto social. Temos que saber que Angola tem uma das populações mais jovens a nível do mundo. Temos, através do INE, sabemos, 35 milhões de habitantes. 48% da população tem menos de 15 anos, segundo o CIA World Book, Factbook, e 75% da população angolana tem menos de 30 anos. Então, há um conjunto de investimentos financeiros e não só, feitos para alavancar, desenvolver o corredor do Lubito. Temos que ter atenção. Esse investimento é bastante diverso, que vai desde saúde, agronegócio, segurança, questões tecnológicas e outras, que na verdade vão trazer possibilidades para o povo angolano. Temos que aqui ser realistas quanto a esses números, a esses investimentos que estão a ser feitos. Infelizmente, o nosso espaço aqui não nos dá muito tempo para apresentarmos todos os dados, mas no final nós vamos apresentar todas as referências, todos os memorandos para que as pessoas leiam e então entendam as possibilidades que essas negociações também trazem para a população angolana. Relativamente à pergunta que me fez, nós temos que saber que, e aqui usando um pouco do nosso conhecimento de ciências políticas, há quem diga, e temos aqui um cientista muito famoso chamado Noam Chomsky. É um crítico da política internacional americana e, sobretudo, do neoliberalismo. Chomsky afirma que os governos a nível mundial são parte de uma elite. E, relativamente aos Estados Unidos, ele diz que os Estados Unidos, às vezes, colocam os seus interesses econômicos, ou seja, os interesses econômicos americanos, muitas vezes, se sobrepõem aos interesses éticos e outros. Relativamente à questão dos direitos humanos em Angola, eu não sei quais dados sobre direitos humanos a delegação de Biden teve acesso relativamente ao caso angolano. Mas também tenho a certeza que os conselheiros de Biden conhecem a questão de direitos humanos em Angola melhor do que eu e tu, né? Então, eu quero dizer que se essa questão não veio à baila durante as conversas entre o governo americano e o governo
se essas questões não vieram à baila, desculpe, durante a conversa entre o governo angolano e o governo americano, significa que essas questões não tiveram o mesmo peso, a mesma importância que as questões comerciais que ladearam os interesses dos Estados Unidos da América em Angola. E sabemos aqui, só para contextualizar ainda mais, que a China tem um modelo de relação com os países africanos que, na verdade, não passa por revisão, avaliação das questões de direitos humanos desses países. Os Estados Unidos, porque quer conter e reduzir, limitar a expansão da influência americana no continente africano, é importante para os Estados Unidos saber ajustar-se àquele ambiente de fazer política para não, então, enervar qualquer uma das partes e ter um acesso muito mais fácil. Eu não sei, aqui dizer, não tenho dados aqui bastante informados sobre a questão dos direitos humanos angolanos as questões de direitos humanos angolanos que foram entregues ao governo americano, mas tenho aqui a dizer que se isso não veio à baila, significa que não foi uma questão que eles tiveram em conta como bastante importante. Certo, certo. E olhando mais de um ponto de vista meio doméstico, né? Qual será o papel do governo angolano nesse projeto? Já que, como mencionaste, o projeto do Corredor do Lubito passa por vários países, né? Já mencionamos aqui 3 países envolvidos: Angola, a Zâmbia e a República Democrática do Congo. Mas será que Angola vai ter um papel preponderante? Vai ter um papel que vai ser mais importante que o resto dos outros países envolvidos no projeto? E qual vai ser o papel das instituições governamentais angolanas especificamente? Muito boa pergunta. Aqui temos que dizer o seguinte: nós estamos a conversar no momento em que vários acordos estão a ser feitos ou foram feitos há poucas semanas. Então, alguns dos dados aos quais tivemos acesso poderão estar já um pouquinho desatualizados. Mas temos aqui que dizer o seguinte: o corredor do Lubito que sai novamente, do porto de Lubito até Ndola ou Ndalo, no Congo. Esse corredor tem vários stakeholders, tem várias partes, que inclui o governo angolano, da Zâmbia, a República Democrática do Congo, a União Europeia, os Estados Unidos, o Banco de Desenvolvimento Africano e o African Finance Corporation. Ok. E essas partes têm obrigações próprias. Neste momento, de acordo à Autoridade de Promoção do Investimento do Corredor de Lubito, em 4 de julho de 2023, a empresa Lubito Atlantic Railway ganhou a concessão de 30 anos para fornecer serviços ferroviários no mesmo corredor. Ou seja, as operações, a gestão do corredor do Lubito está sob a responsabilidade da Lubito Atlantic Railway. Ok. Que é uma empresa angolana, uma empresa americana? Essa empresa é um consórcio entre a Trafigura, que é uma empresa da Suíça, entre a Mota Angel, que é uma empresa de Portugal, e Vecturis, que é uma empresa da Bélgica. São 3 empresas estrangeiras que estão, então, praticamente a gerir, né, o corredor do Lubito. Então, o governo angolano tem o seu papel, mas o seu papel não é a gestão do corredor do Lubito. Segundo o memorando de entendimento entre as partes, Angola teve a responsabilidade de apoiar o desenvolvimento infraestrutural, facilitar os estudos de viabilidade para o desenvolvimento ferroviário, colaborar com a Zâmbia e os outros para o desenvolvimento e segurança do mesmo corredor, assim como garantir o direito de passagem e minimizar os impactos da dívida nacional. A questão do direito de passagem é uma que vocês podem explorar depois com pessoas, por exemplo, da AGT, porque eu tenho muito interesse em entender mais profundamente como é que Angola e os angolanos, para além dos investimentos estrangeiros que estão a ser feitos, vão poder ganhar com as atividades normais que forem feitas ali, principalmente pelo transporte de materiais. Sei, através de alguns contatos na AGT, que o regime angolano não taxa produtos que passam pelo território angolano. Nós taxamos produtos que têm destino para Angola e empresas que então desenvolvem atividades econômicas em Angola. Muita da atividade americana ou de muitas daquelas empresas cingir-se-ão em retirar recursos do Congo para o porto, e esses recursos, muitos dos quais não terão destino a Angola, e não sei como é que nós vamos taxar esses impostos. E aqui quero abrir um parênteses, por favor, que há sim também a possibilidade dos empreendedores, negociantes angolanos e não só
usarem a linha férrea ou os transportes ferroviários para então se conectarem com os seus parceiros a nível da África. Ok, então podemos sim tirar algum benefício, só que precisamos determinar especificamente, né, como é que nós podemos trabalhar para tirar benefícios dessas relações comerciais. Mas assim, numa pergunta mais geral, como é que o governo angolano pode ser inteligente o suficiente para realmente tirar benefício dessa relação diplomática e pronto, e não acabar por ser uma vítima, para não acabar por não tirar nenhuma vantagem dessa relação diplomática com os Estados Unidos e de todo esse corredor de lobby? Pergunta bastante pertinente. Nós, os africanos, ainda não nos esquecemos de toda a injustiça que nós fomos submetidos até agora. E eu, no princípio, expliquei que a China está a vir do leste e os Estados Unidos agora estão a entrar do oeste através do Oceano Atlântico, e a China está a vir do Oceano Índico, e os dois estão a lutar pelos recursos africanos, precisamente na África Austral. E isso faz-me pensar, será que estamos aqui diante de mais uma guerra similar àquela que levou à divisão africana, the Scramble of Africa? Como é que nós, os angolanos, aqui falam angolanos, povos, estudiosos, governantes, podemos nos comportar para que não sejamos submetidos a novas experiências de exploração, como a Leia me pergunta? Eu sou estudante de políticas públicas e a minha resposta vai cingir-se simplesmente em questões de políticas públicas. Primeiro, estabelecer políticas claras e transparentes, o que significa, e aqui eu digo no momento em que tudo isso já foi feito, Leia. Nós estamos aqui a falar e os memorandos todos já foram feitos, mas eu vou dar sim a minha resposta como estudioso e angolano. Do que deveria ser, né? Sim, desenvolver diretrizes de investimento, que significa definir termos claros para que esses investimentos estrangeiros beneficiem e agreguem valor local. Promover a participação local. Será que o pessoal do Mochico do Oeste, do Leste e do Oeste, do Lubito e outras partes da Angola foram consultadas propriamente para lhes perguntarem como esse corredor seria construído e quais são os benefícios que queriam ter? Sabemos que o governo angolano fez alguma consultoria. Foi suficiente? Não? Pergunta que temos que fazer. Reforçar a capacidade industrial. Nós temos que procurar supervisionar e melhorar a governança para que nós tenhamos, então, um proveito mais prático na vida do angolano. E aqui o importante, garantir a proteção ambiental e social. Sabemos que esse corredor será utilizado para, então, se transportar muitos minerais críticos. Sabemos que na fronteira entre o Congo e o Mochico Leste agora, há registros de contrabando de combustíveis. Então, ali a questão da segurança fronteiriça vai ser muito importante. Então, termos essas políticas públicas que, na verdade, promovam um interesse angolano, que possam ser propriamente avaliadas, propriamente medidas mensuráveis, vão ajudar o nosso governo a saber até que ponto esse projeto tem estado a beneficiar o povo angolano e, sobretudo, se certificar que as empresas operadoras estão a cumprir com a sua obrigação social, que é através do investimento nas comunidades em que elas mesmas operam. Então, é um conjunto de recomendações de políticas públicas que nós temos, que num fórum muito mais prático, podemos então fornecer detalhes próprios para que o nosso governo não seja explorado. Digo, o nosso povo não seja explorado, né? No caso, sim, é importante termos esse conhecimento do impacto local, né? E não olharmos só para a perspectiva governamental, que é a perspectiva que temos olhado até agora, né? Dessa relação diplomática. Vai ter um impacto muito local, principalmente nas comunidades rurais, acredito que sim, dentro dessas províncias em Angola. E como uma última pergunta, pronto, o que é que podemos esperar desse projeto do Corredor de Lubito para os próximos tempos, já que agora o governo americano vai mudar, né? vai entrar uma nova administração já no dia 20 de janeiro, que é a administração de Donald Trump. Será que vai haver desistência por parte do governo americano para esse projeto? Será que o projeto continua? O que é que podemos esperar? O que é que muda? Muito bem. Acho que essa é uma pergunta que muita gente tem feito. Eu acompanho as redes sociais e muita gente fala sobre isso.
E temos que olhar aqui para os específicos. Os acordos que foram feitos até agora, que sustentam o grande projeto do Corredor do Lubito, foram feitos uns entre essas partes todas, que inclui a Zâmbia, a República Democrática do Congo, a União Europeia e os bancos que já mencionei. Outros foram acordados simplesmente entre o governo angolano e o governo americano. Diversos departamentos ministeriais angolanos com diversos departamentos ministeriais americanos. Então, muitos desses memorandos, muitos desses acordos têm cariz vinculativos. Outros têm cariz não vinculativos. Ou seja, uns são vinculativos, outros não são vinculativos. O que é que isso quer dizer? Os documentos vinculativos são aqueles que têm força de lei e os documentos não vinculativos não têm força de lei. O que quer dizer que as partes envolvidas simplesmente expressam os seus interesses, as suas intenções, mas não têm obrigação de cumpri-las até o fim. Ok. Até aqui estamos juntos. Certo. O que isso significa para a administração de Trump? Nós sabemos, por experiência e por também estudarmos a administração de Trump passada, que Trump tem uma visão de governança bastante diferente de Joe Biden. Certo. Joe Biden é internacionalista. Trump é nacionalista e quer olhar mais para os interesses americanos dentro dos Estados Unidos e quer conter as relações americanas internacionalmente. Nós sabemos que na primeira administração de Biden, ou de Trump, ele retirou ele tirou os Estados Unidos da América de muitos acordos internacionais, deixou um vácuo de liderança internacionalmente e, na verdade, a China ocupou pouco a pouco. Principalmente para a África, né? Principalmente para a África. E nós sabemos que o presidente Trump tem uma retórica não muito abonatória para os países africanos. Relativamente ao Corredor do Lubito, e eu tenho aqui o memorando de entendimento entre as partes. O memorando é explícito ao dizer que o mesmo não tem um cariz vinculativo. E aqui quero só ler rapidamente. Este memorando, dada a sua natureza não vinculativa, não prevê o estabelecimento de qualquer agência, parceria, joint venture ou relação fiduciária entre as partes. Por ser não vinculativo, o memorando reflete uma intenção compartilhada de colaborar no projeto de Corredor do Lubito, mas não cria obrigações legais exigíveis entre os signatários. O que quer dizer que o presidente Trump, no primeiro dia, pode dizer assim: a partir de hoje, os Estados Unidos já não querem nada a saber com o Corredor do Lubito. Mas, claro, os seus conselheiros terão de observar as consequências diplomáticas e econômicas. Sim. E essas decisões vão ter, porque os Estados Unidos já investiu dinheiro que já foi dado para muitas das empresas que já estão a trabalhar ou já trabalharam no Corredor do Lubito. Exato. Então, se houvesse desistência, haveria alguma implicação para o governo angolano diretamente, implicação negativa, se houvesse desistência? Olha, eu não quero aqui errar. Again, a minha resposta será que teríamos de observar todos os acordos celebrados até agora. Esse memorando públicos, talvez, né? Sim, esse memorando de entendimento que eu estou a mencionar entre essas partes é um de entendimento sobre a criação, ou seja, o investimento para o desenvolvimento do corredor. Mas nós temos outros projetos, outros subprojetos que dão vida ao corredor e outras partes da parceria ou da relação entre Angola e os Estados Unidos, que tem a ver com ministérios próprios angolanos que muitas vezes têm ramificações em outras áreas. Então, haverá sim consequências para o governo angolano e o governo americano se uma das partes desistir. Mas nós temos que analisar muito bem as cláusulas de cada um desses memorandos e acordos que foram, então, celebrados entre as partes. E não gostaria de especular sem tê-los aqui e poder apresentar dados específicos. Com certeza. Pedro, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Desde já lembrar que todas as referências e mais detalhes sobre essa conversa serão disponíveis no nosso website, logo quando publicarmos essa entrevista no website da Bantuman. Por favor, continuem a acompanhar o nosso Spotify, YouTube e a nossa página no Instagram. Todas as novidades estarão lá. E obrigada mais uma vez por nos ouvirem e por estarem aqui a acompanhar essa entrevista. Até já. Obrigado.